Bom dia, irmãos. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que toda vez que eu venho dar meu testemunho eu choro. É muito emocionante para mim relembrar tudo o que aconteceu e ver o cuidado de Deus com a minha vida. Então eu vou ler um texto que está em Mateus 14, 22 até 31 para quem quiser acompanhar. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Bom, então, uma coisa que a gente sempre pede, né, que todo cristão, eu acredito que peça, é que ele quer caminhar sobre as águas, né? "Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver as tuas bênçãos, eu quero ter o Senhor na minha vida." E daí Deus chama a gente, né? Vem andar sobre as águas. E para mim, o momento que eu recebi o diagnóstico de câncer de mama foi isso. Eu saí do barco. Na verdade, eu penso que eu nem saí do barco, eu fui catapultada do barco, né? Aí, porque já tinha vários casos de câncer na minha família, e na minha cabeça, comigo não ia acontecer. Mas foi permissão de Deus que fosse diferente. Então, com 39 anos e 10 meses, antes dos 40, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. No começo, até tentei esconder do meu pai e da minha mãe, tentei esconder de todo mundo até ter o diagnóstico definitivo, para não assustar ninguém. Mas quando foi fazer a biópsia, precisava de um acompanhante, eu não podia ir sozinha, então eu tive que contar para os meus pais, tive que avisar eles. E eles falaram: não vai ser nada, não vai ser nada. Só que Deus já estava falando comigo. Ele falava assim: se prepara, né? Fica em paz, eu estou à frente. E realmente o médico falou assim: olha, é carcinoma. E eu fiquei olhando para a cara dele, né? Tá, mas o que significa isso? Ele é câncer, é maligno e é agressivo. A gente vai ter que começar seu tratamento imediatamente. E isso foi uma das muitas coisas que Deus cuidou durante o meu tratamento. Que quando eu descobri, eu não sei, não foi nenhuma coisa minha assim, mas eu sabia que eu tinha que ir muito rápido procurar um médico, né? Procurar a cura para isso, o tratamento. Então, eu recebi o diagnóstico em outubro. Em dezembro eu já comecei quimioterapia. Era um câncer hormonal, um tumor hormonal. Então, normalmente, as pessoas que fazem quimioterapia, fazem a quimioterapia branca e a vermelha. Eu tive que fazer, primeiro, bloqueio hormonal, né, para evitar que o câncer continuasse crescendo, a quimioterapia branca, e eu não pude fazer a vermelha porque todos os 3 tratamentos são cardiotóxicos. Então, se eu fizesse os 3, eu podia não morrer de câncer, mas eu ia ter problema de coração. E assim, a gente vê, ouvindo falar, é assustador, mas a gente vê que Deus está no controle de tudo, no equilíbrio de tudo. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia, eu fiquei completamente careca, nem sobrancelha eu tinha. E é um negócio que pode parecer fútil, mas eu me olhava no espelho e eu me achava bonita. Eu falava: nossa, gente, eu achei que eu ia ficar feia e eu não tô feia. Hoje eu olho as fotos, parece um ovo com um rosto. Eu fiquei horrorosa. Mas o que importa é que na hora o Senhor
sabe, ele mudou a minha mente, ele mudou minha visão e eu me achava bem, e eu fiquei bem durante o tratamento. Aí eu fiz a cirurgia, graças a Deus na cirurgia eles fazem a retirada do tumor e já faz o linfonodo sentinela para ver se espalhou. Deus foi tão misericordioso que não tinha se espalhado. Apesar de toda a agressividade e velocidade de crescimento do tumor, ele não tinha se espalhado, ele ainda era só local. Então foi feita a cirurgia, teve a recuperação e 15 sessões de radioterapia. Não sei se para todo mundo é assim, mas as 15 sessões de radioterapia para mim foram as piores. Foi onde eu comecei a sentir muita dor, muito cansaço. Tudo que eu não sofri na quimioterapia, eu sofri na radioterapia. Mas o Senhor sempre ao meu lado, sempre me sustentando. E algo que eu falo, que ali eu senti o sobrenatural de Deus, é que eu senti a igreja orando por mim. É uma coisa, é inexplicável. Não tem como eu racionalmente, humanamente, ou explicar para os irmãos como é que funciona. É uma coisa que eu estava em casa, eu falava assim, a igreja está orando por mim. Eu sentia. É uma coisa que até hoje eu não consigo explicar, mas é uma sensação de cuidado de Deus, da igreja, da oração dos irmãos. E daí depois que acabou o tratamento, depois de uns 2, 3 meses, eu já voltei para o trabalho. O retorno não foi fácil, né? Porque o corpo, ele externamente está bem, está tudo normal. Mas internamente ainda tem aquele cansaço, a recuperação. E desde então eu venho nesse processo de recuperação. Graças a Deus já consegui voltar a trabalhar às 8 horas. Estou conseguindo... Agora acho que finalmente eu comecei a retomar do jeito que era, né? Mas uma coisa que eu contei para as mulheres, né? Que eu acho que é muito interessante. Deus, ele fala que vai estar com a gente. Ele não fala que a gente não vai ter problema. Ele fala que ele vai estar com a gente, né? E às vezes a gente se esquece, a gente se distrai, como os discípulos que estavam no barco, que eles estavam tão distraídos com a tempestade que eles acharam que Jesus era um fantasma. No começo desse ano eu tive Covid. Eu tive Covid e eu fui para o hospital, estava muito mal, eu não sabia que era Covid. No primeiro exame o médico só fez, na primeira vez que eu fui, só fez exame de dengue e mandou para casa. E falou assim, 3 dias em casa você não tem nada. Só que eu estava muito mal. Eu não sabia o que eu tinha, só que eu sabia que aquilo não era normal. Segunda vez eu fui, daí o médico começou a fazer vários exames, fez o exame de dengue, só que de Covid, só que ele não fez o exame rápido, ele fez o exame que demora 3 dias. E quando eu voltei para a sala dele, ele falou assim, você não tem nada, mas procure o seu médico porque você está com mancha no pulmão. Aí naquele momento eu me descabelei. Sendo bem honesta, eu comecei a chorar muito, assim, falei, Senhor, mas eu nem, agora que eu estou voltando ao normal, né, que eu estou retomando minha vida, vai começar tudo de novo? E é interessante, porque durante todo o tratamento de câncer, ele me cuidou, ele segurou nas minhas mãos, em nenhum momento eu senti falta de nada. O plano de saúde, em tudo, tudo que eu precisava, eles forneciam na hora. Eu não precisei brigar por nada, não precisei pedir nada. O tratamento era tudo do bom e do melhor. E eu me desesperei. Eu fiquei desesperada nesse momento. Eu e minha mãe, né? Porque quando eu fico desesperada, eu arrasto minha mãe junto. Aí fui ao médico, né? Fiz mais exames e a gente viu que realmente não era nada. Que era só uma mancha no pulmão, que já estava lá. E que tudo continua bem. Aí eu agradeci, né? Eu falei, Senhor, obrigada. E eu acho que ele falou assim, bom, vamos ver se você aprendeu a lição. Porque agora surgiram nódulos, manchas no baço. Então agora é isso que eu vou investigar. E o que eu tenho aprendido durante todo esse tempo, agora com o nódulo no baço eu já não me descabelei, tá? Podem ficar em paz. A gente aprende a lição, a gente vê o quanto Deus está do nosso lado, o quanto Ele nos sustenta, e é uma coisa que minha mãe fala, ela fala, em vez de eu consolar, eu sou consolada. Eu não sei como que é o coração de mãe nessas horas, mas como filha, não só dela, mas de Deus, eu sinto todo o conforto e todo o cuidado, tudo que Ele faz. Ele não prometeu que a gente vai ficar bem, mas Ele prometeu que Ele sempre vai estar com a gente
e que Ele vai nos sustentar. E é isso que Ele tem feito desde então, todos os dias. Eu reconhecendo ou não, eu lembrando ou não, Ele me sustenta e Ele coloca os irmãos também para me fortalecer. Então, é isso que eu gostaria de falar, de compartilhar com os irmãos hoje. Gostaria de agradecer pelas orações, porque eu não sei se os irmãos já tiveram nesse lugar de sentir que a igreja está orando pela gente, mas é sensacional. A gente não quer passar dificuldade, mas quando a gente passa e sente essa união da igreja, esse amor que é só Cristo que pode fornecer para a gente se sente fortalecido. Então, gostaria de agradecer muito aos irmãos. Com as mulheres eu falei outras coisas, né? Fui mais específica, mas se algum dos irmãos também tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, conversar, eu fico à disposição.